AT Bauru, mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. Começa agora, 96 Mais Saúde. Informações e dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá, você que sintoniza aqui a 96 FM, muito prazer. Eu sou o Dr. Renato Germano, médico oftalmologista, e está no ar mais uma edição do 96 Mais Saúde. Já estamos ao vivo em 96.9 no seu rádio e pelas plataformas sociais do Facebook e YouTube da 96 FM e do Jornal da Cidade. Contamos com a participação de vocês através do WhatsApp da rádio, pelo 991239696 e também pelas nossas redes sociais, onde você pode interagir com o nosso programa fazendo as suas perguntas. Lembrando que o programa é retransmitido domingo, às 7 horas da manhã na 96 FM e também fica salvo no nosso canal do Spotify, que é o 96 Mais Saúde. E comigo na apresentação do programa está minha esposa, a dentista Mariana Dabos Germano. E na última semana foi realizada a Semana Mundial do Glaucoma. A ação é uma iniciativa da Associação Mundial do Glaucoma. Vamos trocar o microfone aqui. Vai lá. Problemas técnicos, pode ir lá, pode começar, vamos lá. Isso, então é o programa de hoje sobre... E na semana passada foi comemorada e foi realizada a Semana Mundial do Glaucoma. A ação é uma iniciativa da Associação Mundial do Glaucoma e tem como objetivo alertar a população sobre o glaucoma, que é uma das principais causas de cegueira irreversível do mundo, afetando atualmente mais de 80 milhões de pessoas, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Por ser uma doença que avança lentamente, sem sintomas perceptíveis nas fases iniciais, cerca de 50% dos indivíduos acometidos não sabem que têm a doença, levando então ao diagnóstico tardio e à perda irreversível da visão. A boa notícia é que, quando detectado precocemente, o glaucoma pode ser tratado de forma eficaz, evitando ou retardando significativamente a perda visual. Atualmente dispomos de tratamentos modernos como colírios, hipotensores, procedimentos a laser e cirurgias minimamente invasivas que são capazes de controlar a pressão intraocular com segurança e eficiência. No entanto, a adesão ao tratamento e a realização de consultas oftalmológicas periódicas são fundamentais para manter a qualidade da visão e evitar complicações futuras. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que o Dr. Renato Germano, que está aqui com a gente. Ele é graduado em Medicina e doutor pela Faculdade de Medicina da USP, chefe do setor de glaucoma da USP em São Paulo, diretor científico da Sociedade Brasileira de Glaucoma, responsável pelo setor de glaucoma da Clínica Cell, aqui de Bauru, e tem diversos artigos aí publicados em periódicos internacionais. E hoje também contamos com a participação do Dr. Flávio Germano, que irá participar também e responder as outras perguntas de oftalmologia durante o programa. O Dr. Flávio Germano é formado em Medicina pela Universidade 9 de Julho, em São Paulo, realizou residência em oftalmologia na Clínica Cell, aqui em Bauru, possui 2 títulos de especialista em oftalmologia concedidos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e o Sistema de Comissão Nacional de Médicos Residentes. Foi professor do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho e hoje atua como preceptor de córnea e catarata do Serviço de Residência Clínica Cell Bauru. Atua nas áreas oftalmologia geral, catarata, glaucoma e ceratocone. E cirurgias também refrativa. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao 96 Mais Saúde e o Renato também, bem-vindo como entrevistado hoje. Maravilha. Terceira vez que eu estou aqui presente, né, pelo convite de vocês. Queria agradecer pela essa oportunidade de estar falando sobre oftalmologia e compartilhar um pouco a nossa experiência e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, obrigado, Flávio. A gente fica feliz aqui com a sua participação e eu também, então, hoje do outro lado, né? Não só fazendo as perguntas, mas agora irei respondê-las também. Então, por favor, pessoal, mandem suas dúvidas sobre glaucoma ou outros assuntos da oftalmologia aí, tá? E hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli. Para participar do sorteio é só mandar o seu nome, a sua pergunta para o 991239696, que eu ou o Dr. Flávio iremos responder aqui ao vivo, e aí ao final do programa a gente vai fazer o sorteio dessas 2 pizzarias, tá certo?
Então, certo, vamos começar então. A gente fez a introdução falando do glaucoma e eu queria aqui que você pudesse já responder o que é o glaucoma e por que ele é tão importante aí para ter até um dia nacional e internacional aí dedicado ao tema. Muito bem, é aquilo que você comentou, né? O glaucoma ele é a principal causa de doença de cegueira irreversível no mundo. O que isso quer dizer? É o tipo de doença que a pessoa vai perdendo a visão e nós, infelizmente, não conseguimos revertê-la. Então, é uma cegueira permanente. E por isso é a importância da gente evitar com que isso aconteça. E é possível. Quando o diagnóstico é feito precocemente, nós conseguimos fazer com que a visão não piore, a gente consegue controlar a visão do paciente e com isso ele não perde a visão, porque lembrando que é uma perda irreversível. E ela é uma doença muito prevalente, né? Você citou ali mais de 50 milhões de pessoas, então em 2040 a prevalência esperada é de mais de 140 milhões de pessoas no mundo com glaucoma, então muitas delas chegando à cegueira, porque ela é uma doença silenciosa, quer dizer, ela vai perdendo a visão aos poucos e o paciente não percebe, ele só vai perceber nas fases mais avançadas da doença, quando não é possível recuperar o que ele já perdeu. Então, a importância que a gente fala dessa semana, a semana passada, então, foi a Semana Mundial, que é uma feita pela Sociedade Mundial de Glaucoma, pela Associação Mundial de Glaucoma, e em maio, no dia 26 de maio, nós temos o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma também, que é realizado aqui no Brasil, com o objetivo de propagar essa ideia, as informações para a população ficar atenta, passar em consulta oftalmológica para fazer o screening correto e o diagnóstico precoce da doença. E pelo que eu sei, aí tem vários tipos de glaucoma, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles e qual que é o mais frequente na população brasileira? Muito bem, sim. Quando a gente fala glaucoma, na verdade a gente está englobando uma doença que tem vários subtipos, né? Eu acabei não respondendo a pergunta sua, o que é o glaucoma. Então, o glaucoma, eu só falei da importância, mas eu não falei o que é. O glaucoma é uma doença crônica, quer dizer que ela vai acontecendo com o tempo e progressiva. Então, ela não estaciona, ela tende só a progredir. E ela vai acometer o nervo óptico, tá? O nervo óptico é uma ponte, se a gente for imaginar a nossa cabeça, ele é uma ponte entre o olho e o cérebro. O nervo é o que leva as informações e a imagem para o nosso cérebro e ele é formado por milhões de fibras. E o glaucoma, essas fibras vão morrendo. Então, é uma doença que afeta as fibras do nervo óptico. E a principal causa é a pressão intraocular elevada. Então, o nosso olho tem uma pressão e quando essa pressão está alta, é o principal fator de risco para glaucoma. Tá? Não é o único e não é obrigatório ter pressão alta. Existem glaucomas de pressão normal, etc. Mas é a principal causa, além de outros fatores de risco que nós vamos conversar durante o programa. Mas quando o glaucoma começa, então ele vai perdendo essas fibras nervosas e a pessoa vai perdendo a visão periférica. Nós temos os tipos de glaucoma primário. Primário é aquele glaucoma que a pessoa não escolhe. Ela vem por alguma alteração genética, anatômica, ela vai desenvolver o glaucoma. E a gente tem um tipo de glaucoma secundário, que é aquele causado ou por trauma ou por uso de medicação, como corticoide, por alguns motivos secundários que levam ao glaucoma. E dentro do glaucoma primário, que é o mais comum, o tipo mais comum é o chamado glaucoma primário de ângulo aberto. Tá? Então, quando a gente fala de ângulo, nós estamos falando da anatomia do olho. Existe um exame chamado gonioscopia que ela vai avaliar se o paciente tem um ângulo aberto ou fechado. E o de ângulo aberto é o mais comum. O de ângulo fechado é o menos comum, porém é o mais agressivo. E aí nós temos também glaucoma congênito, glaucoma juvenil, diversas outras subtipos, mas eu diria basicamente o glaucoma primário ou secundário. Vamos começar com as perguntas então dos nossos ouvintes. Eu vou direcionar essa pergunta então para o Dr. Flávio. A Marina pergunta o seguinte: minha mãe tem 56 anos e observei uma mancha branca nos olhos dela. Pode ser o início da catarata? 56 anos, é possível ser catarata sim, né? Apesar da idade não corresponder ao fator de risco que geralmente a catarata manifesta a partir dos 65, 70 anos, mas dependendo da gravidade da catarata, pode ser um indício sim, essa questão do olho branco, né? Interessante que outro dia eu atendi uma paciente que ela já tinha realizado a catarata, e aí ela foi lá na minha clínica e eu percebi realmente que o centro do eixo visual dela estava branco. Aí eu fiquei imaginando, né? Poxa, provavelmente deve ser alguma infecção da córnea, né? Alguma coisa assim. Mas aí ao realizar o exame mais específico da paciente, ela tinha uma opacidade da cápsula, ou seja, a lente que ela colocou da catarata, ela estava suja, né? Que a gente fala no meio popular. Aí a gente realizou a limpeza, né? Com YAG laser, e aí devolvemos o brilho pro olho do paciente, mas
é possível ser sim catarata, né? Mas tem que investigar e afastar outras condições, como essa limpeza da lente ou alguma alteração na córnea. Outra pergunta para você, Flávio. Aqueles óculos que vende na internet, que promete melhorar a visão de perto e de longe, é indicado comprar? O Paulo está perguntando. Olha, a gente não sugere, tá? Não indica comprar óculos de origem duvidosa pelos riscos, né? Não só de você estar utilizando o óculos sub ou super para você, né? Então, um óculos muito forte ou muito fraco, mas também muita gente acha que a visão ela se resume a óculos, né? E a gente sabe que para a oftalmologia tem mais de 30 mil doenças que podem acometer os olhos, né? Então, não vai trocar uma consulta oftalmológica por esses óculos de barraca, né? Porque tem muita coisa que envolve a saúde ocular, né? Por exemplo, faz mal pro olho você achar que você está usando um óculos, sei lá, 2 graus de miopia. E aí, na verdade, vai estar aí meio desregulado, vai estar uns 2,5, 2,75. Se não for, né, em um lugar legal para ser realizado. Faz mal pro olho isso? A pessoa ela vai ter algum desconforto, dor de cabeça, olhos vermelhos ou não? É comum. Se eu não me engano, 20% das causas de cefaleia, de dor de cabeça, elas estão baseadas muito na parte de refração, tá? Então o óculos tem uma função muito importante. E principalmente quando é astigmatismo ou a miopia que tem uma defasagem no grau, ela pode sim provocar bastante distúrbio e desconforto de parte de enxaqueca, né? Astenopia, que é o cansaço visual. Então o óculos, quando fala em desconforto, tem sim que fazer um check-up com uma consulta. Pergunta agora para o Dr. Renato. Vamos lá. A Érica está perguntando, qual o primeiro sinal do glaucoma? Muito bem, Érica, ótima pergunta. E na verdade esse é o grande problema, né? O glaucoma ele não dá, o paciente não percebe, não tem um sintoma específico, por isso que a gente falou que é uma doença silenciosa ou também chamado ladrão silencioso da visão. Porque tá tudo normal. Na verdade, o paciente não vai percebendo que geralmente é a visão periférica que vai sendo acometida e por ser uma doença muito lenta, nós não percebemos. Então aí a importância realmente de passar em consulta preventiva e numa população normal, a partir dos 40 anos de idade, é importante passar anualmente no oftalmologista para se detectar a doença. E aí sim, na consulta, aí existem sinais típicos que o oftalmologista vai conseguir detectar. Ele vai avaliar a pressão intraocular, né, medir a pressão do seu olho, vai ver o aspecto do nervo óptico, vai ver alguns sinais no seu olho, na câmara anterior, na gonioscopia, alguns sinais mais específicos para poder detectar a doença de maneira precoce. Mas infelizmente sintomas não existem, tá? Obviamente que existe um tipo raro de glaucoma, que é chamado glaucoma agudo, ou fechamento angular primário, que aí é um tipo de doença muito rara, acomete mais geralmente indivíduos da etnia asiática, que há um aumento de pressão súbito muito alto. Então, se a gente for falar de pressão normal dura, ela vai de 10 a 21, numa média. Esses casos podem chegar a 55, 60 mil de mercúrio. E aí causa uma dor muito forte, o paciente fica com dor no olho, a visão embaçada, ânsia de vômito, e aí sim é um quadro bem grave e esse dá sintoma, mas isso é a exceção que a gente tem hoje do glaucoma. E tem uma dúvida aqui também de um ouvinte, do Rafael, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, que ele fala o seguinte: gostaria de saber se um hipertenso que toma medicação está protegido do glaucoma também. E talvez essa dúvida tenha surgido, inclusive já tem uma pergunta abaixo do Antônio, que ele fala o seguinte: o que é a pressão intraocular e sintomas possíveis de perda de visão? Quando a gente fala em pressão, eu acho que pelo menos quando eu ainda não conhecia o mundo oftalmológico, sim. Você falava, né, pressão alta no olho, e a gente associa a pressão alta arterial, que é o que a gente escuta falar, hipertensão e tal. E hoje eu entendo que não tem... Bom, espero, né? Que eu tenha entendido que não tem nada a ver pressão alta, pressão arterial com a pressão alta do olho. Vamos conversar sobre isso? Então, exatamente. Então, são diferentes, né? A pressão intraocular ou a pressão do olho, ela é a pressão interna dentro do olho. A gente tem que lembrar que o nosso olho, ele tem a hemostase dele. Então, existe uma produção de um líquido chamado humor aquoso e existe um sistema de drenagem, como se fosse o ralinho do olho, que é chamada malha trabecular. Então, essa dinâmica de produção e drenagem é o que mantém a pressão no nosso olho
nos níveis normais. E quando há, por exemplo, um entupimento dessa malha, a drenagem diminui, aumenta a pressão do olho. E aí, quando aumenta a pressão do olho, pode levar ao glaucoma, tá? Já a pressão arterial é diferente, né? A pressão que a gente mede na farmácia, por exemplo, a pressão sistólica, diastólica. E respondendo aqui a pergunta do Rafael, que ele pergunta se o hipertenso que toma medicação está protegido do glaucoma, quer dizer, se ele reduzir a pressão arterial dele sistêmica, se ele está protegido do glaucoma, na verdade não. É interessante pensar nisso, mas é até o oposto. O paciente que tem a pressão arterial muito baixa, que ele tem hipotensão, ele pode ter um fator de risco adicional para desenvolver glaucoma, tá? Eu vou explicar por quê. Porque o glaucoma, eu falei que é uma doença do nervo óptico. Então, o nervo ele precisa de uma perfusão sanguínea, quer dizer, ele tem que estar irrigado por sangue para se manter vivo. Quando a pressão arterial está muito baixa, o sangue pode não chegar com tanta força, então pode ter uma baixa perfusão do nervo óptico. Isso pode ser um fator de risco adicional, principalmente nos casos de glaucoma de pressão normal. Aquele paciente que tem a pressão do olho normal, mas pela falta de perfusão sanguínea, isso pode também levar ao glaucoma de pressão baixa. Então, respondendo não, o paciente hipertenso que toma medicação, infelizmente ele não está protegido do glaucoma também, tá? E acho que eu respondi já do Antônio também sobre a pressão intraocular. Aí ele também já perguntou sobre sintomas, né? Os sintomas da pressão é só se ela está muito alta, como eu falei, geralmente acima de 40, 50 é quando o paciente tem dor. Abaixo disso, o paciente não sente nada. E esse é o grande problema. Agora uma pergunta para o Flávio. O Ricardo quer saber o seguinte: tenho 12 graus de miopia e 4 de astigmatismo. Quais as opções para me livrar do óculos? Bom, qual a idade? Ele falou a idade? Não. Então aí depende muito de vários fatores, né? Mas a idade é um fator fundamental, porque a gente realiza a cirurgia geralmente a partir de 21 anos de idade, e de 21 até uns 35, 40 anos a gente opta pela cirurgia refrativa, seja a LASIK ou seja as lentes fásicas. Pelo grau que o paciente tem, 12 de miopia, provavelmente ele não tem indicação da LASIK, tá? Então ele teria indicação de uma lente fáscica, que é uma lente que vai entre o cristalino e a íris. Então, para ele, dependendo da idade dele, seria essa lente de câmara posterior. Outra opção, dependendo da idade, né, ou seja, a partir dos 55 anos, seria uma opção realizar já a cirurgia de catarata, que consiste em remover a lente natural, que tem mais ou menos em média 20 graus, e trocar por uma lente apropriada para ele, para corrigir tanto o astigmatismo quanto a miopia. Você comentou dessa lente agora, eu me lembro que a outra vez que você veio no programa era meio que uma novidade ainda, essa parte da lente posterior, né? Ou seja, as pessoas que têm alto grau, aí tem 10, 12 graus e não podem fazer a cirurgia laser, que é o LASIK, tem a opção de colocar a lente, vamos falar assim de forma mais leiga, dentro do olho, e que não é uma lente de contato normal, que fica na parte de fora, fica na parte de dentro e meio que corrige a visão. E na época quando você veio aqui, da última vez, era meio que uma novidade e tudo, e eu sei que tiveram vários ouvintes, várias pessoas que te procuraram e você realizou várias cirurgias, assim, né? Essa cirurgia é uma cirurgia tranquila? O pós-operatório é parecido com o pós-operatório, por exemplo, do LASIK? É interessante, inclusive, o material da lente, né? Que realmente, quando a gente faz o teste, o treinamento, né? Porque para esse procedimento tem que fazer um treinamento antes, né? E a gente pega na lente e sente que ela é parecida com uma lente de contato mesmo convencional. Mas o material é de colágeno, de colámer, né? Então, o material é muito flexível, muito fácil de você manipular. E ela vai dentro do olho, é isso mesmo. É como se fosse uma lente de contato, só que em vez de ser acoplado na superfície por fora, a gente implanta dentro do olho. E o resultado tem sido muito satisfatório. O Renato também já realizou inúmeras cirurgias dessa lente e os resultados são muito, muito favoráveis. Tá? Muito legal. E muda muito a qualidade de vida das pessoas, né? Acho que nós três aqui fomos submetidos à cirurgia refrativa. Eu sempre dou o exemplo que eu não consegui, eu tinha 5,5 graus de miopia praticamente e eu não sabia na hora de tomar banho o que era direito shampoo e condicionador, era muito difícil. Eu fico imaginando, imagina quem tem 10, 12 graus e teoricamente se não pudesse operar antes, né, com a cirurgia refrativa, hoje tendo essa opção, como muda a qualidade de vida da pessoa, né? Muito legal.
Vamos lá agora, pergunta para o Dr. Renato. Vamos lá. A Valéria quer saber o seguinte: quais são os exames feitos para detectar o glaucoma inicial? E o que o glaucoma não tratado pode ocasionar? Ele pode atingir qualquer faixa etária? Ótimo, Valéria. Então vamos lá. Os exames que são feitos para detectar o glaucoma inicialmente, numa consulta médica, o primeiro exame é a medida da pressão intraocular. Então, se ela está acima do valor normal, isso já chama a atenção do oftalmologista para depois ele prosseguir com outros exames complementares. Depois vem a avaliação do ângulo, né, da gonioscopia, que é aquilo que eu falei para você, para ver se o ângulo é aberto ou fechado. Aí depois tem a avaliação do nervo óptico, né, que com uma lente, se você foi no oftalmologista, você senta naquele exame da lâmpada de fenda, que vem uma luzinha bem forte, e a gente coloca uma lente na frente do seu olho, e essa lente faz a gente enxergar o nervo óptico, lá no fundo do olho, na sua retina também. E aí, se tiver algum sinal suspeito do nervo óptico, algumas alterações, aí nós vamos partir para os exames complementares. Os exames complementares, basicamente, eles são a tomografia do nervo óptico, é um exame chamado OCT, que ele vai fazer a avaliação das camadas da fibra, né, daquelas fibras nervosas que eu comentei com vocês. Então, ela faz a avaliação da camada de fibras do nervo óptico. Existe um exame chamado retinografia, que ele tira uma foto do seu nervo óptico também, para ser uma maneira mais objetiva da gente avaliar o nervo e principalmente ver progressão, quer dizer, ver como é que está o nervo óptico hoje e a gente poder acompanhar daqui a alguns anos. E o exame de campo visual, que é o exame que faz para a gente ver como é que está a sua visão periférica, como eu comentei, que é uma coisa difícil da gente avaliar, muito subjetiva. Esse exame, o paciente vai numa sala escura, é um exame até que é muito desagradável, os pacientes se queixam muito, principalmente os pacientes idosos, porque é um exame feito numa sala escura, e aí o aparelho começa a jogar um monte de luzinha e o paciente aperta o botão na hora que ele vê a luzinha piscando. E tem também o exame chamado paquimetria, que é para a gente avaliar a espessura da córnea, que isso também interfere na avaliação do glaucoma. Tá? Então, se eu me lembro aqui, são esses os exames para detectar o glaucoma na fase inicial. E aí a Ana Lúcia, ela quer saber o seguinte: se no SUS faz algum tipo de campanha sobre o glaucoma nos postos de saúde, e se tem algum dia dedicado a exames de prevenção do glaucoma, como que é essa parte em relação ao SUS? O SUS ele tem todo o suporte, todos os equipamentos necessários para fazer o diagnóstico precoce da doença, médicos bem treinados. Então, existe realmente todo o suporte necessário. E, inclusive, existe o Dia Nacional do Glaucoma, que é realizado no dia 26 de maio. Tá? Então, durante esse mês de maio todo, várias campanhas são realizadas no Brasil inteiro. Eu sei que, por exemplo, o Cristo Redentor fica iluminado de verde, vários monumentos no Brasil ficam iluminados de verde, que é a cor do combate ao glaucoma. Então, é feito bastante campanha realmente em mídia social. Existe hoje em dia a mídia, né, a internet, o canal do Facebook, do Instagram da Sociedade Brasileira de Glaucoma, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o CBO. Então eles fazem realmente campanhas destinadas a conscientizar a população Já disso. Vou entrar aqui e vou falar também que tem inclusive vários podcasts. Isso, bem que você falou, ainda bem lembrado. Então, vamos falar sobre isso, porque eu sei que Bom, gente, eu tenho que fazer agora propaganda do meu marido aqui, né? Eu sei que é direcionado, esses podcasts são direcionados tanto para profissionais médicos que vão estudar ainda sobre o glaucoma, como para pacientes também. Qual que é o canal, por exemplo, a pessoa que tem glaucoma e ela quiser procurar, acho que é no Spotify, enfim, qual o canal que ela pode procurar e te encontrar? Muito bem, também você falou isso. Então, realmente, hoje, como eu comentei com vocês, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Glaucoma e lá eu sou responsável como uma maneira da gente democratizar a informação e falar sobre glaucoma. Então, eu gravo mensalmente um podcast sobre glaucoma, então é chamado SBGcast, procurem lá no Spotify. Então, e o SBGcast tem 2 canais, o SBGcast oficial, onde eu gravo para médicos oftalmologistas, e a gente entrevista oftalmologistas especialistas em glaucoma para falar sobre as mais novas, as novidades no tratamento, diagnóstico. Então, realmente é um tema mais focado no oftalmologista, mas também gravo o SBGcast Dicas e Informações sobre Glaucoma, onde todo mês eu entrevisto um médico também, ou uma médica, oftalmologista, para falar sobre glaucoma numa linguagem mais clara e acessível para a população. A gente fala sobre temas interessantes para o paciente que tem glaucoma, para os familiares. Então procurem lá, vocês que estão ouvindo aqui, SBGcast, Dicas e Informações para Glaucoma. Então todo mês a gente lança 2 episódios mensais.
É isso mesmo. Legal. Agora temos uma pergunta aqui da Marina. Fala o seguinte: meu pai tem catarata e precisa fazer cirurgia. Eu li sobre o assunto e existe a opção de fazer a cirurgia a laser. Como funciona o laser para a catarata? A catarata cirurgia, ela envolve várias etapas, tá? Então, o procedimento a laser, ele vai realizar aí de 3 a 4 etapas, a depender do planejamento do médico, né? Então, a cirurgia de catarata com laser pode fazer a incisão, ou seja, a entrada do material no olho do paciente, que geralmente é de 2,4 milímetros a 2,5 milímetros. Então, é uma incisão, um corte muito pequeno, que é feito ali próximo do limbo. Então ela faz, além da incisão, ela consegue fazer também uma etapa que é tirar a cápsula rex, né? Ou seja, tirar a lente anterior, a cápsula anterior, para facilitar a penetração do faco, né? E também pode fazer a quebra do núcleo, ou seja, a catarata ela tem a região nuclear, que é o centro, e o laser pode sim fazer a tritura, né, que a gente fala, que é a quebra desse núcleo. Também, se o paciente tiver astigmatismo de 1 grau, 1,5 grau, ele também ajuda a fazer incisões relaxantes, arqueadas, para facilitar a correção desse astigmatismo residual. Então, basicamente, a catarata faz isso. Ela não é tudo, tá? Porque você precisa remover ela com uma caneta de ultrassom, mas ela facilita e auxilia bastante no procedimento. E lá na clínica vocês fazem essas cirurgias? A gente tem lá o nosso laser que faz essa etapa, então principalmente para quem é mais ansioso, né, para quem é mais ansioso, a gente indica a cirurgia com laser. Tá. Temos agora uma paciente do Dr. Jorge, que está aqui falando. Ele fala o seguinte: faço acompanhamento com o meu pai, com o pai dele, Dr. Germano, há vários anos. Tenho astigmatismo e miopia há 25 anos e há uns 2 anos percebemos uma alteração na minha pressão intraocular. Isso vem me deixando preocupada, por isso queria saber se existe uma forma de evitar ou retardar isso para não se tornar um glaucoma no futuro. Quem mandou essa mensagem foi a Carol. Muito bem, Carol, boa noite. Então, você já faz acompanhamento há muito tempo e agora, de um tempo para cá, a pressão subiu um pouquinho. Não existe uma maneira da gente prevenir o glaucoma, né? O que acontece é que a gente faz o diagnóstico precoce e com isso a gente consegue fazer o tratamento e manter a sua visão preservada aí por muito tempo. Mas existem algumas ações ou hábitos que a gente pode introduzir no dia a dia que ajudam a melhorar, em alguns casos até reduzir um pouquinho a pressão intraocular e melhorar a saúde do seu olho como um todo, tá? Então são os hábitos saudáveis que a gente já sabe que ajudam para várias doenças, mas que nós temos estudado isso no glaucoma também. Então, uma alimentação saudável, isso é muito importante. Exercício físico, tá? Então, exercício físico também melhora a saúde ocular. Uma noite de sono, né? Isso é essencial. Meditação, a gente tem provado já que meditação abaixa a pressão intraocular. Evitar estresse, o estresse faz a pressão do olho subir também, e muito cuidado com medicamentos que você possa tomar. Então, observar se nesses últimos 2 anos você não introduziu alguma medicação que possa estar fazendo o aumento da sua pressão intraocular. Mas o mais importante é você manter esse acompanhamento semestral ou anual, aí, dependendo da necessidade, que com certeza, se surgirem alterações no seu nervo, alguns exames vão ser feitos. Lembrando que não é porque a pressão subiu que você tem ou vai ter glaucoma. É um fator de risco, mas precisa avaliar o seu nervo óptico. Vou direcionar essa pergunta agora para o Flávio. Gabriela fala o seguinte: tenho 18 anos e uso óculos de miopia e astigmatismo. Meu irmão tem ceratocone e fez uma cirurgia com laser para não piorar mais. Eu tenho chance de ter essa doença também? E o que é essa cirurgia que ele fez? Então, o ceratocone é uma doença genética, tá? Ela tem uma importância aí da parte genética. Então, se um parente de 1º grau possui ceratocone, a pessoa também tem um risco aumentado aí de quase 80% também desenvolver, tá? O principal fator de risco além da parte genética, é a coceira. Então, se o paciente coçar muito os olhos, eles podem também adquirir a doença. E geralmente o início é inicial, né? Então, inicia geralmente de 10 a 12 anos e ela pode progredir até 30, 35 anos. Tá? Então, a idade também é um fator importante a ser avaliado. Provavelmente a cirurgia que foi feita a laser deve ter sido o implante de anel, que é um anel de material PMMA,
tipo um acrílico, né, um vidrinho, que a gente implanta na córnea para reduzir a curvatura. Então, o ceratocone é uma doença genética de início precoce e que ela vai causando um aumento da curvatura da córnea do paciente. Então, para a gente melhorar esse aspecto da curvatura, a gente tem esse artefato, né, que é um implante de anel para abaixar a curvatura. E ele pode ser feito da técnica manual ou a técnica laser. Pode ter sido também um crosslink, né, uma cirurgia laser para não piorar mais, que é aquela aplicação do laser para não ter uma progressão também, né? Quando a gente fala então em melhorar a curvatura, a gente está falando do anel. Agora, para evitar a progressão da doença, a gente pode abrir mão do crosslinking, que trata-se de uma vitamina, riboflavina, associada a uma luz ultravioleta. E essa combinação da luz com a vitamina, ela impede com que o ceratocone progrida. Muito bem. Então estamos aqui hoje no 96 Mais Saúde e eu respondendo as dúvidas sobre glaucoma e o Dr. Flávio Germano sobre outros assuntos da oftalmologia, principalmente cirurgia de catarata, refrativa, córnea. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho já voltamos com mais informações. Fiquem ligados. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Música, notícia e você, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora On! Chegou em Bauru a Ótica Zeiss Vision Center com a promoção Uma Zeiss Vale Mais. Na compra de um par de lentes, você ganha o segundo. É isso mesmo, a melhor tecnologia em lentes com o segundo par gratuito. Visite a Ótica Zeiss e aproveite. Avenida Comendador José da Silva Marta, 28, em frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima. Telefone WhatsApp 32230506. Zeiss Vision Center Bauru. Mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. 96. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Estamos de volta aqui no 96 Mais Saúde, hoje conversando com o Dr. Flávio Germano e eu também respondendo dúvidas sobre glaucoma, principalmente, lembrando que semana passada foi a Semana Mundial de Glaucoma e o Dr. Flávio respondendo aqui perguntas sobre catarata, cirurgia refrativa, córnea. Então participe no programa, mandem suas dúvidas pelo 991239696 que nós estamos respondendo aqui ao vivo e ao participar do programa você participa do sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli que nós iremos fazer ao final do programa. Vamos continuar com as perguntas, então, dos nossos ouvintes, que tem muita pergunta aqui para responder. Primeiro, o Carlos está perguntando o seguinte: o glaucoma tem uma faixa etária de maior incidência? Muito bem, Carlos, tem sim. Então, a incidência do glaucoma ela aumenta muito após os 40 anos e ela vai aumentando conforme a idade, tá? Muito parecido com a catarata, quer dizer, com 40 anos é uma incidência, com 50 ela vai aumentando, com 60 maior ainda, então ela vai aumentando com a idade. Lembrando que ela não acomete apenas pessoas da fase adulta ou idosa, também existe o glaucoma congênito ou glaucoma juvenil também, que acometem pessoas recém-nascidos, crianças, adolescentes, então ela pode acometer qualquer faixa etária, mas ela é mais comum após os 40 anos, por isso que nós orientamos os pacientes a partir dos 40 anos passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez ao ano. A Patrícia está perguntando o seguinte: meu pai faz tratamento de glaucoma, porém o nervo foi quase totalmente comprometido. Não vale a pena fazer a cirurgia. Hoje a pressão está controlada. Tem alguma suplementação que ajuda esse nervo? Muito bem, Patrícia. Então, assim, se a pressão está controlada, isso é um ponto muito subjetivo. A gente precisa ver o que ela quer dizer que ela está controlada pro seu pai. Então, a gente sabe que quando o glaucoma é muito avançado, a pressão intraocular tem que ser mais baixa do que um paciente que tem um glaucoma na fase inicial, por exemplo. Isso é o que a gente chama de pressão-alvo. Cada paciente tem que ter sua pressão individualizada. E para a gente saber se ele está na pressão boa realmente, os exames têm que mostrar que ele está com o nervo óptico estável. Quer dizer, não está tendo uma piora dos exames e das fibras nervosas. Se realmente foi visto que a pressão está ok, ele está dentro da pressão-alvo, existem realmente alguns
suplementos que nós prescrevemos hoje em dia para tentar auxiliar nesses casos onde a gente já não tem muito mais o que fazer quanto à pressão, tá? Eu vou citar alguns exemplos que eu tenho passado no consultório e realmente tenho tido boas respostas. Existe suplemento com nicotinamida, por exemplo, citicolina, são algumas substâncias naturais até, que têm ajudado em relação à neuroproteção do nervo óptico, e aí a gente já está agindo em outra área do glaucoma, né, da fisiopatologia da doença, não agindo na pressão intraocular, mas no aspecto neuroprotetor dessas doenças, dessas medicações. Agora eu vou direcionar a pergunta para o Dr. Flávio. E é um tema bem interessante para a gente falar também, que é o olho seco. Eu sei que as pessoas que sofrem com olho seco realmente é um incômodo, né? A pessoa ela não consegue ter sossego com o olho seco. Vamos falar um pouquinho desse assunto, por que acontece, se tem a ver com o clima, se não tem, com essas queimadas, ou se é algo mesmo fisiológico, patológico da pessoa. O olho seco é uma doença multifatorial, né? Então envolve desde fatores ambientais, né? Esse clima muito quente que a gente convive hoje em dia também é um fator de risco para desenvolver olho seco, mas também a inflamação ocular, que isso às vezes passa até desapercebido, mas sim, o olho pode sim causar mecanismo de inflamação ocular externa que acarreta em prejuízo para a saúde da córnea e da conjuntiva, tá? Então, se hoje o foco, pelo menos do tratamento inicial, consiste no tratamento de fatores ambientais, mas também em fatores inflamatórios. Então, é comum a gente passar lubrificante, mas também associado com algum colírio anti-inflamatório para auxiliar nessa resposta inflamatória. Agora, pergunta para o Renato. Gostaria de saber qual o risco do glaucoma para quem tem diabetes? Então, o diabetes... na verdade, o diabetes ele é até um fator de risco para o glaucoma, tá? Eu explico por quê. Quando a pessoa tem diabetes e o diabetes está descontrolado, isso pode levar a um quadro de uma retinopatia diabética, que é uma doença que vai acometer a retina, o fundo do olho. Então o paciente começa a ter algumas hemorragias, alterações lá no fundo de olho. E quando não tratado, quer dizer, se o diabetes da pessoa não for controlado, a glicemia continuar muito alta, essa retinopatia pode ir evoluindo e levar a um quadro de retinopatia proliferativa, que pode levar, por fim, a um quadro chamado glaucoma neovascular, que é um tipo de glaucoma bem agressivo, onde começa a haver uma proliferação de vasos, neovasos, né, que são vasos novos, na íris, naquela regiãozinha do ângulo. Lembra que eu comentei no comecinho onde faz a drenagem do líquido do olho, no ralinho do olho? Então, às vezes, começa a crescer vasos naquela região e isso impede a absorção do líquido. Isso faz com que a pressão do olho suba e causa o glaucoma. É um glaucoma de muito difícil controle. É o chamado, então, glaucoma neovascular. A gente sabe, além disso, que o diabetes pode causar outros problemas no nosso olho, né? Alterações de grau nas fases iniciais, pode acelerar o processo de catarata, dar essas alterações na retina, dar hemorragia no fundo de olho e, por fim, pode levar a esse quadro de glaucoma neovascular. Então, muita atenção para quem tem diabetes para controlar a glicemia. Pergunta para o Flávio sobre o ceratocone. A Camila quer saber, é hereditário e é possível usar lentes de contato? Então, o ceratocone, sim, é uma doença genética, tá? Então, tem fator genético importante para a patologia da doença. E sim, lente de contato é uma opção terapêutica até que razoável, tá? Então, dependendo da escala da gravidade da doença, eu indico óculos ou lente de contato, mas em alguns casos em que o paciente fica intolerante à lente de contato ou a curvatura é muito significativa, eu prefiro optar por tratamento implante de anel ou crosslinking, dependendo da idade e da progressão da doença. Mas lente de contato responde muito bem ao ceratocone, só que não é lente de contato gelatinosa, né? Tem que ser uma lente de contato ou a rígida ou a lente de contato escleral, que são mais apropriados para a doença. Agora para o Renato. A Carol quer saber o seguinte: a pessoa com glaucoma pode fazer a cirurgia para extinguir a miopia ou astigmatismo? Muito bem, então aqui ela está se referindo à cirurgia refrativa, né? Para correção do grau, como o Flávio já comentou. Primeiro, assim, a faixa etária geralmente não é a mesma, né? O paciente que ele vai atrás da cirurgia refrativa para corrigir miopia e astigmatismo, geralmente é um paciente mais jovem, abaixo dos 40 anos. Enquanto que o glaucoma geralmente acomete as pessoas acima dos 40 anos. Então, a faixa etária não é muito a mesma. Mas caso seja um paciente jovem com glaucoma,
e que tenha o grau e queira fazer a cirurgia, vai depender de alguns pontos, principalmente da gravidade da doença. Se é um glaucoma controlado, um glaucoma na fase inicial, ou apenas um hipertenso ocular, quer dizer, aquele paciente que tem a pressão alta, mas o nervo óptico está normal, não há problema em fazer a cirurgia refrativa. Agora, se é um paciente já com glaucoma, com acometimento do campo visual, que a pressão intraocular não está controlada, aí não é indicado, tá? É uma contraindicação realmente para cuidar da visão desse paciente. É importante falar que depois de feita a cirurgia refrativa, como há uma ablação, quer dizer, há uma redução da espessura da córnea depois da cirurgia, muda-se a pressão intraocular do paciente. Então, a pressão intraocular vai ser subestimada. A gente sempre vai achar que ela está menos do que ela realmente é, mas isso é devido à cirurgia prévia que o paciente foi feito. Então, a gente sempre fala, se o paciente tinha uma pressão de 15, por exemplo, e depois da cirurgia a pressão foi para 12, não é que a pressão do olho dele diminuiu, assim, é porque a medida foi reduzida devido à cirurgia, mas ele tem que saber que o basal dele era sempre nessa faixa de 15. Pergunta para o Flávio. O Rogério fala o seguinte: tenho astigmatismo e recentemente descobri que estou com diabetes. Isso agrava? O astigmatismo em diabetes? É. Olha, na verdade, tem bastante trabalho, fala que diabetes, ela protege a córnea, tá? Lógico que ninguém é indicado a ter diabetes para proteger a córnea, mas tem bastante estudo que fala que o ceratocone, que ela tem a ver com o astigmatismo, né? Então, ou seja, quanto maior o astigmatismo, maior a chance do paciente ter ceratocone, e a diabetes, ela ajuda na estabilidade da córnea. Então, quem tem diabetes tem uma maior ligação covalente das fibras de colágeno, e esse aumento da ligação deixa a córnea mais estável e menos propensa a desenvolver o astigmatismo, porque a córnea ela fica mais estável, tá? Então, na verdade, é uma associação que, na verdade, deveria favorecer, tá? Agora, por outro lado, apesar de ajudar um pouco na córnea, ela atrapalha bastante a retina. Então, para quem tem diabetes, o primeiro órgão-alvo é a retina, é o olho lá atrás do olho. Então, tem que sempre fazer um exame de mapeamento de retina, passar com o retinólogo e oftalmologista para ver se tem alguma alteração no fundo do olho. Pergunta para o Renato. Tô gostando desse negócio aqui hoje, só eu tô entrevistando. Como que tá sendo você sendo entrevistado? Não, eu tô gostando, tô vendo que as perguntas são muito boas, realmente. O pessoal tá bem engajado no tema, né? São perguntas inteligentes, assim, do dia a dia. Eu tô gostando, podem continuar. E talvez não responda todas, né? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque já tem um monte aqui na fila para responder. Mas vamos lá. Voltar outro dia. Eu vou ver se a gente convida você, então. Vamos lá, pergunta do Caio. Ele quer saber se o glaucoma é hereditário. Muito bem, Caio. É assim, tá? Então, o glaucoma, ele tem um fator hereditário muito importante, tanto que quem tem parentes com glaucoma, parentes próximos, que é pais e avós, tem até 6 vezes mais chance de ter glaucoma do que quem não tem parente com glaucoma, tá? Então, realmente, ele é hereditário. Eu vou aproveitar e já falar de outros fatores de risco, quer dizer, outros pontos que são interessantes vocês saberem, que se vocês tiverem algum desses, tem que estar mais atento ao desenvolvimento do glaucoma, tá? Então, a pressão intraocular, aquilo que eu comentei com você, uma pressão alta é o principal fator de risco para o tipo de glaucoma. A idade, né, pessoas acima de 40, 50 anos têm maior chance de desenvolver glaucoma. O histórico familiar que eu já falei. A etnia, então, negros têm maior chance de ter o tipo de glaucoma de ângulo aberto, enquanto que a etnia asiática tem maior chance de desenvolver o glaucoma de ângulo fechado, tá? Que é aquele tipo mais agressivo que eu comentei no começo, isso por uma anatomia própria dos olhos deles, tá? Pacientes com miopia elevada, acima de 6, também tem maior chance de desenvolver glaucoma, e pacientes com córnea fina, pacientes que têm a córnea, a parede do olho, né, a lente do olho mais fina, também tem maior chance de desenvolver glaucoma por conta da medida da pressão intraocular estar subestimada. Pergunta para o Flávio agora. Meu avô precisa operar a catarata, mas estamos na dúvida sobre o tipo de lente. Falaram de uma lente para longe. Qual a melhor lente para a catarata? Tem diferentes tipos de lente, é isso? Tem sim. Tem 5 a 6 tipos de lentes intraoculares que fazem um desempenho, né, dependendo do paciente, mas a melhor lente é aquela que se encaixa pro nosso paciente, né? Então, se o paciente ele tem uma visão que no dia a dia dele ele usa mais visão para longe, ou seja, ele é motorista, né, ele é atleta,
eu vou focar numa lente que vai dar uma boa visão para longe, para as atividades dele. Agora, se o paciente, né, a gente atende bastante advogado, né, juiz que tem muita leitura e exige uma visão boa para perto, a gente acaba por indicar para o paciente colocar uma lente que vai dar essa boa visão para perto. Então, tem situações que o paciente vai precisar enxergar bem para perto, para computador ou para longe. Então, em cada caso a gente discute de maneira conjunta para que o paciente fique satisfeito com o resultado, né? Então, lógico que nem todos os casos o paciente ele é candidato a uma cirurgia com uma lente premium, que a gente fala, né? Que é uma lente que ela proporciona visão para perto e para longe. Por exemplo, se o paciente tem alguma quadro de diabetes ou alguma lesão de glaucoma, a gente prefere não optar pelas lentes trifocais, porque ela pode comprometer um pouco em sensibilidade da luz, tá? Então, aí vai depender de caso a caso, né? Entendi. Então, o ideal seria marcar uma consulta e você saber o estilo de vida da pessoa, a profissão, se já aposentou, se não aposentou, enfim. Perfeito. Para daí poder direcionar melhor qual é o tipo de lente, né? Cabe, assim, como médico, não cabe nós a forçar nada a ninguém, né? Mas sim dar as opções e aí o paciente tira por conta própria aquilo que vai satisfazer mais pro dia a dia dele, né? Certo. Nós temos recebido aqui muitas e muitas perguntas em relação a diabetes e glaucoma. Então, tem várias perguntas, mas direcionando a esse sentido, diabetes e glaucoma. Como a gente já está com o nosso tempo um pouco mais curto, para eu não fazer todas as perguntas, vamos fazer um resumão em relação a esse assunto, diabetes e glaucoma, qual é a relação? Tá. Na verdade, a relação é que o diabetes, quando ele está descontrolado, ele pode causar alterações dentro do olho que podem levar ao desenvolvimento do glaucoma, que é um glaucoma chamado glaucoma neovascular, que é um tipo mais agressivo do glaucoma, tá? Então, a grande preocupação do paciente diabético é sempre fazer exames de fundo de olho, exames recorrentes, cada 6 meses ou 1 ano, dependendo da gravidade do seu diabetes, para ver se está tendo algum acometimento no fundo de olho. Caso haja, aí sim precisa fazer um tratamento, seja laser, seja com aplicações dentro do olho, para reduzir essas hemorragias e com isso diminuir a chance do desenvolvimento do glaucoma. Tá? Pergunta para o Flávio. Com relação à catarata, é melhor fazer a cirurgia quando está no começo? Quando está no começo, vai depender também do paciente, né? Então, o paciente que é mais exigente, que precisa ter uma visão perfeita, né, 100%, a gente sim acaba indicando uma cirurgia mais precoce. Mas eu não tenho o hábito de indicar logo quando o paciente completa 60, 65 anos, indicar a cirurgia. Eu vejo muito como que está a qualidade da visão. Se o paciente está com uma qualidade de visão satisfatória, se ele está atendendo bem às necessidades dele, eu acabo por não indicar. Mas a gente sabe que também uma catarata mais madura, uma catarata que tem uma maior graduação, que é mais que a gente fala mais madura, ela torna uma cirurgia um pouco mais complicada. Então, até para evitar complicações intraoperatórias, a gente prefere sim não deixar a catarata amadurecer. Também muito tempo. Não deixar ficar naquela córnea catarata branca, né? Que é uma catarata mais complicada de fazer. Então, sim, depende muito do caso, mas se o paciente estiver satisfeito com a visão dele, eu acabo por deixar assim, vamos acompanhar. Mas se já estiver prejudicando e o paciente sentir que está atrapalhando no dia a dia, eu acabo por indicar. Tá. Mas é importante falar, né, tocar nesse assunto também da cirurgia de catarata mais precoce, às vezes não com o objetivo de tratar a doença, mas hoje em dia também com o objetivo refrativo. Quer dizer, às vezes o paciente acima dos 55 anos, se ele já usa um grau alto para longe e para perto, e se às vezes ele não quer mais usar o óculos, nós já somos autorizados até hoje em dia a fazer a cirurgia com o cristalino transparente ou numa fase bem inicial, com o objetivo de implantar uma lente, né, como vocês comentaram, e nessa lente já ter o grau do óculos do paciente, para tentar fazer com que ele reduza bastante o grau ou até pare de usar o óculos depois. Tanto para perto quanto para longe? Tanto para perto quanto para longe. Aí vai depender do tipo de lente. Existem as lentes monofocais, como o Flávio falou, a lente multifocal, que corrige o longe, o perto, o intermediário, lentes de foco estendido. Então, isso foi realmente uma resolução
do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, com esses pacientes, que assim, acima dos 55 anos, com mais de 1,5 grau para longe, ele já pode fazer essa cirurgia do cristalino transparente com objetivos de parar de usar óculos. Então ele vai ter a vantagem do óculos e também ele não vai ter catarata no futuro, já vai ter feito cirurgia antes. Olha só, hein? Interessante. A qualidade de vida realmente melhora bastante. Muito. Vamos lá, pergunta agora do Guilherme. Vou direcionar para você de novo, Flávio. Consulta oftalmológica anual seria a melhor maneira de se evitar o glaucoma e outras doenças, no geral? Maravilha, então é isso mesmo. A gente sempre indica uma consulta anual de rotina para ver não só a parte de óculos, mas também ver a pressão intraocular, ver a retina, ver o nervo óptico, ver como é que está a curvatura da córnea e também, se tiver alguma novidade, o paciente acaba por trazer para a gente. Mas sim, uma consulta anual de rotina é sempre a melhor recomendação. Legal. Agora a pergunta aqui da Lívia, ela quer saber o seguinte: quais as últimas novidades do tratamento do glaucoma e se existem cirurgias novas? Muito bem. Então, realmente, o glaucoma, por muito tempo, ele ficou baseado, estagnado, vamos dizer, no tratamento com colírios. Existiam poucos colírios e aí, quando não funcionava e o paciente estava perdendo a visão, nós já íamos para cirurgias. Eram cirurgias invasivas, como a trabeculectomia ou implante de válvulas. Nos últimos anos nós tivemos o lançamento de alguns novos colírios, mas o que tem de novo realmente hoje em dia é uma indicação do laser chamado SLT, que é uma trabeculoplastia seletiva laser. É um tratamento já preconizado como primeira linha. O que é isso? A partir do momento que você diagnosticou o paciente com glaucoma, ao invés de iniciar o tratamento com colírio, é possível fazer essa aplicação do laser. Por quê? Porque é um procedimento pouco invasivo, é um aparelhinho bem simples, o paciente encosta o queixo, a gente aperta o botãozinho, esse botãozinho vai lá, o laser vai lá naquela região da drenagem do olho para aumentar a drenagem do líquido. Então, é um procedimento pouco invasivo e ele pode dar a oportunidade do paciente não precisar usar colírios, porque nós sabemos que os colírios de glaucoma eles têm muitos efeitos colaterais, o paciente precisa usar realmente todos os dias por resto da vida. Quando passa antibiótico para a gente tem que usar por uma semana, às vezes a gente esquece. Imagina usar todo dia por resto da vida. Então, essa alternativa do laser é uma maneira de fazer o paciente, de tirar o protagonismo do paciente. Quer dizer, eu vou tirar a responsabilidade dele ter que pingar o colírio, pingar certinho, não pingar errado, e eu vou trazer para mim. Quer dizer, eu vou fazer a aplicação do laser e com isso eu vou tirar essa responsabilidade dele para fazer com que a pressão abaixe sem uso de colírios. Obviamente não funciona para todo mundo, mas quando bem indicado nós temos tido muito bons resultados. Inclusive nós publicamos um trabalho na clínica comparando o laser em um olho e no outro olho nós fizemos a aplicação de um colírio. É um colírio que o paciente usa todo dia à noite. A gente viu que o resultado é o mesmo. A longo prazo, há um controle da pressão intraocular tanto quanto um colírio. Então, essa é uma grande novidade. E aí existem as novidades no tratamento cirúrgico do glaucoma. Antigamente, as únicas cirurgias eram aquelas mais invasivas. Hoje nós já temos cirurgias minimamente invasivas, ou seja, são cirurgias menos agressivas para o olho, com uma recuperação mais rápida e menos chance de perda visual. Então, existem várias delas, nós temos feito bastante aqui na clínica. Uma delas é o implante de um dispositivo chamado Zen, existe um PreserFlow, existem vários novos dispositivos de procedimentos que abaixam a pressão com menos risco para o paciente. Obviamente não funcionam para todos, não são indicados para todos os casos, mas quando bem indicado, os resultados são muito bons. Vamos lá, pergunta para o Flávio agora. Fiz uma cirurgia o Moisés quer saber, fiz uma cirurgia laser para correção da miopia e astigmatismo em São Paulo há 19 anos e voltar alguns graus, e ele quer saber se é aconselhável o retorno no mesmo médico ou pode ser em outra clínica em Bauru mesmo. É recomendável sim passar no médico antigo para ver o prontuário, para ver qual foi o histórico, a curvatura prevista da cirurgia e também o leito residual, ou seja, o tanto de córnea que sobrou. Então são dados que o médico cirurgião deve fornecer para o paciente. Agora, se a relação não tiver sido boa, ele pode procurar outro médico oftalmologista que também tem a capacidade de fazer exames mais específicos, como a tomografia, para saber o tanto que ele tem de córnea e de espessura, para ver se é possível fazer uma nova ablação a laser. Então, vai depender muito da relação do médico com o paciente e dos exames pré-operatórios e pós-operatórios. Outra pergunta para você, Flávio. O ceratocone pode voltar depois da cirurgia laser?
depende da idade. Então, se o paciente for jovem, isso é comum acontecer. A gente realiza geralmente cirurgia em paciente jovem, mas se eu tive até um caso recente que eu fiz uma cirurgia com anel, aí melhorou bastante a visão e a curvatura. Mas como é um paciente jovem, eu tenho percebido que tem progredido mesmo com o implante do anel. Então eu vou provavelmente indicar um crosslinking, que é uma vitamina junto com uma luz ultravioleta, para estabilizar a doença. Então sim, principalmente paciente mais jovem, é possível voltar a curvatura aumentar. Muito bem, então vamos lá, antes da gente ir para o sorteio, tem uma última aqui que eu vou responder eu mesmo, pergunta da Tairine. Gostaria de saber se com a cirurgia de correção da miopia, com a idade vou precisar usar óculos para perto. Ela mandou o grau de refração dela, ela tem 2,75 de miopia e 0,75 de astigmatismo. Tem 33 anos. Sim, Tairine, então você corrigindo a sua visão para longe, depois dos 40, 45 anos, você provavelmente vai precisar do óculos de perto. Isso é chamado presbiopia, né? Isso é uma coisa que não tem escapatória, todo mundo vai precisar. Caso você não opere, o míope ele enxerga bem para perto. Então, essa realmente é uma conversa que você precisa ter com o seu médico. Depois dos 40, vai usar o óculos para perto sim, tá? Bom, e agora nós vamos então para o sorteio das pizzas da Pizzaria Montazoli. O primeiro sorteado é o Carlos Nicolas e a segunda é a Érica Ifumi. Então, parabéns, cada um levou para casa uma pizza da Pizzaria Montazoli. Convido vocês a seguirem eles no Instagram, @Pizzaria Montazoli, e a produção vai entrar em contato com vocês a respeito da pizza, tá? Aqui a gente chega ao final da entrevista. Eu lembro vocês que esse programa ele fica salvo nas redes sociais da 96 FM e do Jornal da Cidade, e também no nosso canal do Spotify, que é o 96 Mais Saúde. Inclusive lá tem todos os programas que nós já gravamos aqui, tá? E vai ser transmitido domingo às 7 horas da manhã aqui na 96 FM. Então, gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes, todos vocês que mandaram suas dúvidas. Foram realmente perguntas muito interessantes. O programa foi muito enriquecedor. E, Dr. Flávio, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado a vocês por terem me convidado. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Flávio, para quem quiser saber mais sobre todos esses assuntos, aonde as pessoas podem te encontrar? Eu e o Renato, né, meu irmão, a gente trabalha na Clínica Cell. Então, é na Combinador José da Silva Marta, 1035. O telefone para contato é 14 99174 4442. Redes sociais, site. Tem rede social, Cell Bauru, né, @Cell Bauru, então tem bastante informação lá, tá bom? Muito bom, pessoal, obrigado. O programa vai ficando por aqui. Esperamos vocês na semana que vem. Tchau. Até o próximo programa. Você ouviu 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. Em Bauru, conte com 5 agências, aplicativo e todos os nossos canais. Abra já sua conta. E Zeiss Vision Center Bauru, mais que uma ótica, uma Zeiss Vision Center. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana.